Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é Espírito, é vida, é a ferramenta poderosa, Senhor, para transformar a nossa história. É a lâmpada para os nossos pés. Traz a revelação da Tua Palavra hoje, Espírito Santo, em nosso espírito. Produz frutos dignos de arrependimento. Nos quebra e nos faz de novo se for necessário, mas não permita, Senhor, que ninguém saia desse lugar da mesma forma que chegou, em nome de Jesus. Amém? Esse texto ele fala sobre alguns princípios, algumas práticas da igreja. A igreja da qual eu e você fazemos parte, afinal, o livro de Atos é o livro da Bíblia que não tem nem um amém, nada se encerrou. O livro de Atos, ele termina, mas não termina, não tem um encerramento, não tem um desfecho, porque ele continua sendo escrito até hoje por mim e por você, que fazemos parte da igreja. E esse texto que nós lemos fala sobre a prática de algumas coisas na vivência da igreja, mas à luz dessas coisas eu quero trazer talvez a mais intensa e a mais comum no Novo Testamento. Por dezenas de vezes no Novo Testamento, a Bíblia mostra que andar no temor, andar com temor na presença de Deus, era a forma pela qual a igreja orava, intercedia, pregava, evangelizava. Uma palavra também muito comum no Velho Testamento, mas de forma específica na nossa vivência como igreja, é algo indispensável para o nosso bom relacionamento com Deus. Atos, no capítulo 2, ele já declara que em todas as pessoas que estavam na igreja, Atos 2:43, em todas as pessoas que estavam na igreja do Senhor Jesus, havia temor. Talvez faltasse uma coisa ou outra, tivesse que melhorar em uma atitude, em uma qualidade, em uma situação de caráter, em um pecado que precisava consertar, algumas coisas faltavam, como sempre nos faltam. Mas a Bíblia faz questão de declarar que em todas as pessoas havia temor. Em Atos 9, que é um pouquinho para frente, mas o livro de Atos, não se engane, porque o livro de Atos, assim, passa 3 capítulos, avançou 15 anos. Passa mais 2 capítulos, avançou 20 anos. Então o livro de Atos, ele compreende dezenas de anos da igreja do Senhor Jesus. Ele é um livro muito rico, porque ele mostra como Cristo cuidou da igreja durante todo esse tempo. A igreja da qual eu e você fazemos parte, ela tem 2000 anos e Cristo tem cuidado dela em todos os momentos. E de Atos 2 a Atos 9, muitos anos se passaram, muitas coisas mudaram, mas o temor permaneceu. E sobre andar no temor do Senhor, eu quero ministrar algumas coisas ao seu coração, entendendo que temor não é medo. Se Deus nos chama para um relacionamento com Ele, eu não consigo me relacionar com alguém que eu tenho medo dessa pessoa. O temor, ele é definido por um profundo respeito. É o entendimento que sim, o lugar da manifestação da glória de Deus, o Santo dos Santos, o véu ele foi rasgado, o caminho ele foi aberto, mas o lugar continua sendo o Santo dos Santos. O lugar ele continua sendo santo. A diferença é que eu tenho acesso, eu tenho liberdade, eu tenho confiança para estar ali. O meu respeito e a minha reverência à presença do Senhor determina o meu sucesso na minha caminhada ministerial. Lá em Atos 9:31, onde nós lemos, diz que a igreja, as pessoas da igreja, eles tinham paz. Diga paz. Paz é uma promessa sobre as nossas vidas. Mas como todas as promessas, elas precisam ser entendidas, valorizadas e buscadas para que elas se cumpram. A Bíblia fala sobre nós está a paz que excede todo entendimento. Está além da minha mente, além do meu raciocínio, além das coisas que estão ao meu redor. Existe uma paz dentro de mim, que é uma paz inabalável. João 16:33, Cristo declara: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas nele a gente tem paz.
No mundo nós temos aflições, mas na presença de Cristo existe uma paz disponível para cada um de nós. E Jesus acalmou o mar e a tempestade, como Ele não pode acalmar o nosso coração nessa noite? Como Ele não pode silenciar a angústia, a ansiedade, o desespero, a tristeza, a amargura? Como Ele não pode aquietar esses sentimentos negativos que tantas vezes estão em nosso coração? Mas para nós recebermos essa paz, é fundamental nós respeitarmos a presença de Deus que está nesse lugar. 2 Coríntios 7 diz: ora, amados, pois que se nós temos tantas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A Bíblia diz, se Deus tem tantas promessas, há tantas coisas que o Senhor pode fazer por nós essa noite, Deus pode fazer muito por nós hoje, amém? Muito. Muito. E a Bíblia diz, então, aperfeiçoe a santificação, o seu temor pela presença dEle. Seja intenso, seja zeloso, tenha cuidado com a presença do Senhor, esteja atento à voz, esteja atento à palavra de Deus, porque isso é chave para que a gente cresça na presença dEle. Hoje pela manhã nós também tivemos o culto de ceia, eu falei sobre, por exemplo, quando a Bíblia nos instrui sobre a educação dos nossos filhos. A Bíblia ela nos instrui sobre como educar os nossos filhos no sentido de disciplina. E a Bíblia declara, se o nosso filho ele erra, ele comete um erro, ele se rebela, ele responde, ele xinga, ele desobedece, talvez seja o mais comum. A Bíblia nos ensina a discipliná-lo. E a palavra do Senhor ela é tão perfeita que ela dá a forma e o método. Ela diz assim, são 3 disciplinas. Não pode ser com a sua mão, porque não é algo pessoal. A Bíblia fala sobre a vara, porque naquela época não tinha havaiana, né? Então hoje a famosa havaiana, mas existe um objeto específico que é o objeto da disciplina. Específico, o objeto da disciplina. E a Bíblia declara, você acerta 3 vezes na região pedagógica. Sabe a região pedagógica? Você acerta 3 vezes. E o fechamento desse ensino declara, porque dessa forma você livra o seu filho do inferno. Olha que interessante. A Bíblia não diz que é para você ter paz dentro da sua casa, sabe? Para não ter uma criança gritando. A Bíblia não diz, não, porque você vai dar uma volta no shopping, a criança vai se jogar no chão, você vai passar uma vergonha. Então, sabe, disciplina para você não ficar constrangido. Para você não passar um carão na frente das outras pessoas. Deus está preocupado com um destino só chamado eternidade. A partir dos 7 anos de idade, uma criança ela já está apta a ir para o inferno. Não é o assunto da pregação de hoje. Alguém já ouviu falar da fada do dente? Sim ou não? Todo mundo, amém? A fada do dente é um demônio. Como o diabo ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, o que acontece? Se você tira o dente do seu filho e você joga esse dente em cima do telhado, né? A gente ensina na ignorância, né? Nós ensinamos as pessoas a fazerem isso, aí faz um pedido para a fada do dente, que ela vai deixar um troco lá no seu travesseiro, a gente mesmo que coloca, mas existe uma sinalização no mundo espiritual. Como o diabo não é onipresente, quando aquele dente ele é lançado acima do telhado, o mundo espiritual, os demônios já sabem que naquela casa existe alguém que já pode ser direcionado para o inferno. Existe alguém ali que perdeu a inocência. A Bíblia mostra que a questão da inocência está diretamente ligada à questão dos dentes. Então, a partir dos 7 anos, a maior preocupação que nós temos com os nossos filhos é o destino eterno. Eterno. A paz que a Bíblia nos ensina a ter em relação aos nossos filhos está além de uma questão comportamental. A maior paz que nós podemos ter em relação aos nossos filhos é se eles estão salvos, se eles entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E eu entendo, a linguagem da criança é diferente.
a capacidade de concentração e de entendimento é diferente. Mas eu também entendo que o negar a Jesus é o mesmo para uma criança de 7 anos ou para um adulto de 70. Eu também entendo que uma geração de crianças de 7, 8, 9, 10 anos que nega a Cristo todos os dias, e o pai acha bonitinho, o pai acha normal, ele não tem interesse, ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de orar, ele vem para a igreja, mas ele não gosta de Jesus, ele não tem paciência para as coisas de Deus. Ele não tem interesse, mas quando ele crescer vai dar certo. Não, não vai. Porque a Bíblia afirma, ensina você quando é pequeno, quando crescer não vai se desviar. E para aqueles que já conviveram com um adolescente que não é crente, sabe que você tem um trem desgovernado dentro da sua casa. Você não dá conta mais. Enquanto é pequeno, é bonitinho, a gente releva, a gente conversa em casa, a gente coloca um castigo, a gente corta a mesada, mas quando é um adolescente, se torna um problema gigantesco. Quando é um adulto, se torna um problema ainda maior. Quando nós respeitamos e reverenciamos a presença do Senhor, Deus ele trará a paz dele em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É o respeito pela presença do Senhor que impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Respeito. A coisa assim, é criança. Ora pelo alimento. Não oro, então não come. Se não ora, não come. Não é opcional, querido. É o respeito pela presença do Senhor. É o culto doméstico que não pode ser adiado. É a oração antes de dormir, é a oração quando acorda, é a oração antes de uma prova. É o abençoar, é o repreender as enfermidades, é o clamar pelos anjos. É a palavra profética que precisa sair de nós para dentro das nossas casas. Você é uma bênção, Deus vai te usar. Você pertence ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo, seja curado agora em nome de Jesus. Esse temor pela presença e pela obra do Senhor que mantém a paz dele sobre as nossas vidas. Quando Saul perde o respeito pela presença e pela obra do Senhor, a Bíblia declara que ele passa de rei de Israel, um homem com potencial e um chamado gigantesco. Ele passa a ser alguém atormentado pela presença do Senhor. O espírito mau da parte do Senhor começa a atormentar aquele homem. Porque ele passa por um processo de rejeição. Porque o nosso Senhor, Ele é o desejado das nações, Ele está onde Ele é desejado. Mas se não há compromisso com a presença dEle, Ele também não tem interesse em se manifestar. Deus declara, amei a Jacó, odiei a Esaú. Tem gente que pensa, se Deus odiar alguém, Ele vai matar aquela pessoa. Ele vai mandar um raio do céu e vai fritar aquela pessoa. Se Deus odeia aquela pessoa, Ele vai arrebentar com ela a vida inteira. Mas o ódio de Deus na vida de Esaú se manifesta por uma ausência da presença. Não há nenhuma manifestação divina, não há promessa, não há socorro, não há milagre, não há poder, não há salvação. Não há livramento do mal, não há palavra, não há unção, não há espírito, não há nada. É uma pessoa seca, vivendo na força do seu braço durante uma vida inteira. Aflito nas suas angústias, nos seus medos, nas suas inseguranças. Quando nós tememos a presença do Senhor, Ele passa a guardar a nossa vida. A diferença de Sodoma e Gomorra para Nínive, duas dimensões de pecado extremos, um pecado tão grosseiro. O nível de prostituição de Sodoma e Gomorra era um nível incomparável. Uma prostituição que envolvia crianças, que envolvia animais, que envolvia homem com homem, que envolvia mulher com mulher, que fazia qualquer evento de carnaval, de prostituição, parecer, uma coisa infantil perto da gravidade do pecado daquela cidade. Nínive, os historiadores declaram que era pior que os nazistas. O pecado das duas cidades começaram a bater na porta dos céus
E Deus trouxe juízo sobre as duas cidades. A diferença é que quando Ló pregou o evangelho em Sodoma e Gomorra, ninguém se converteu. Nem os familiares, nem os genros de Ló, nem as pessoas de dentro da sua casa quiseram um compromisso com Deus. E pelo contrário, quando Deus enviou anjos, os moradores de Sodoma e Gomorra disseram: traz esses anjos para fora, porque a gente está cansado, sabe? Não é mais pedofilia, não é mais zoofilia, não é com criança, não é com bicho, não é com adulto, não é com homem, não é com mulher. Agora a gente quer se relacionar com anjos. Tamanho nível de pecado. E a falta de temor daquela cidade com a presença do Senhor fez com que Deus trouxesse destruição sobre Sodoma e Gomorra. Nínive tinha um nível de pecado tão grande, ou até maior. Mas quando o juízo foi anunciado, as pessoas começaram a se converter, apregoaram jejum, apregoaram santidade, apregoaram arrependimento. E Deus operou um grande livramento na cidade de Nínive, baseado única e exclusivamente em temor. O temor traz livramento sobre nós. O temor trouxe paz sobre a cidade de Nínive. E temer, que é ter um profundo respeito pela presença de Deus, nos ajuda a entender quem Ele é. É fácil eu falar que eu respeito alguém que eu não conheço. Eu falo de um relacionamento que é utópico. Sabe aquela coisa? Hoje tem uma geração assim, tem muita coisa boa, mas existe muito nessa geração worship que passa da conta, assim. É uma intimidade com um nível de desrespeito. É uma coisa assim, eu estou com a vida virada do lado avesso, mas eu sento no colo de Jesus, eu faço um cafuné na orelha dele. Eu pego na orelhinha de Jesus e digo: você é o meu bebê, meu Jesusinho. E aí eu saio de lá e ele muda a minha história. Mas o que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia tem umas experiências pessoais para nos ensinar algo. João era o discípulo que Jesus amava. Amém? Quando a Bíblia fala sobre João, era o discípulo que Jesus amava. Agora, por que João era o discípulo que Jesus amava, se Jesus em nenhum momento disse: eu te amo? Olha que interessante. João escreve dele próprio, dizendo: esse é o discípulo que Jesus amava. Ele está dizendo: Jesus me amava. Mas Jesus nunca disse: eu te amo, para ninguém, muito menos para João. A Bíblia declara que João era o discípulo amado, porque João era o único que recostava a cabeça no peito de Jesus. O único. João declara em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Escutei uma voz que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Então João se vira para Jesus. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos como um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Uma experiência um pouco diferente do oba-oba que muitas pessoas declaram de quando encontram a Jesus. Uma experiência extraordinária. João, ele sai de lá com mensagem para toda a igreja, com revelação sobre o Espírito. Aquilo que nós entendemos de fim dos tempos veio através dessa experiência de João. Mas o texto começa mostrando o nível de temor que estava. O único discípulo que Jesus amava, quando encontrou Jesus, caiu como morto. Por quê?
Por causa da descrição que está aqui. Como que Deus demonstra amor? Deus demonstra amor dando acesso. Porque João era o discípulo que Jesus amava, ele era o único que tinha acesso ao peito de Jesus. Deus demonstra amor dando acesso, me conheça e prossiga em me conhecer. A Bíblia fala sobre águas que batem no nosso calcanhar e águas extremamente profundas. É a forma de Deus declarar: eu demonstro o meu amor por você, te dando acesso à minha presença, conhecendo os meus mistérios, conhecendo o meu poder, conhecendo o meu espírito, se derramando na minha presença. E certamente, esse lugar de intimidade é um lugar de paz, desde que exista reverência. Desde que exista um profundo respeito à presença do Senhor. Em primeiro lugar, paz. O temor, ele mantém a paz de Deus sobre nós. Em segundo lugar, a Bíblia declara que as pessoas da igreja de Atos, elas eram edificadas, elas cresciam. Provérbios 9:10 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio, o começo da sabedoria, o começo das revelações de Deus. É o temor, começa com o princípio do meu crescimento na presença do Senhor. É através do temor. Através do temor. Por isso, quando Jesus se dirige à igreja, lá em Apocalipse, ele diz: eu vejo que você aprendeu a ganhar dinheiro, eu vejo que você aprendeu a fazer culto, eu vejo que você aprendeu a fazer um monte de coisa. Mas eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. E Jesus, ele apela, ele leva a igreja a uma retrospectiva, ele diz: lembra de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras, ou eu vou fechar a igreja. E de fato, essa igreja hoje ela é uma mesquita, ela fechou. Porque o primeiro amor, o lugar onde Cristo levou essa igreja, essa retrospectiva, é o lugar onde todos nós precisamos voltar quando nós paramos de crescer. Jesus, ele critica esse desenvolvimento natural da igreja, enquanto a parte espiritual havia ficado para trás. Eu lembro do meu primeiro amor. Eu lembro que eu sentava na última igreja, na ponta, assim, perto da porta. Mas não era uma questão de vergonha, eu não queria estar na frente dos outros, era uma questão de um profundo constrangimento, eu ficava totalmente constrangido. Me lembro de chorar no louvor do começo ao fim, de sair da igreja sem voz, assim, de dar tudo que eu tinha no louvor. Lembro de um profundo constrangimento, onde eu mal tinha coragem de pedir para Deus me entregar coisas materiais. Um temor, um respeito e uma gratidão por estar na casa do Senhor, por estar na igreja, por ouvir a palavra, por receber uma oração, por estar no mesmo lugar aonde Deus estava. Um temor por cada movimento, por cada direção que o Espírito Santo trazia dentro de mim. E quando Cristo me aperta para que eu volte ao primeiro amor, eu volto para esse tempo. Um tempo onde o temor de Deus me levava ao crescimento. O temor do Senhor era o alicerce para tudo aquilo que eu iria construir na minha vida. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Sei que eu tenho lido alguns versículos, mas eu gostaria que você anotasse esse em especial. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 21. Mateus 7, 21 declara: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, é coisa de crente, querido, é coisa nossa, Senhor, Senhor, 2 vezes Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, ó os crentes aqui, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí vem um texto muito conhecido, que nós separamos, porque as nossas traduções bíblicas colocam um parágrafo e um título. Por exemplo, na minha tem um parágrafo, e está escrito, os dois alicerces. Na Bíblia de mais alguém tem uma separação, hein? Essa separação, ela não existe. Essa separação, ela foi colocada pelo tradutor da Bíblia, que entendeu que existe um outro assunto. Mas as Escrituras Sagradas é um texto corrido. O texto é corrido, todos os assuntos estão linkados. Então, o que Jesus declara agora, no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, e aqui na minha está escrito, ó, aquele que escuta estas minhas palavras. Não são aquelas, não é a palavra que eu quiser, não são as cartas de Paulo, não é o livro de Gênesis, são estas, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí a parábola lá, da casa na rocha, na casa da areia. O que Jesus está declarando nesse texto é que o que firma a sua casa sobre a rocha são as palavras anteriores que nós acabamos de ler. O que firma a sua vida sobre a rocha, o que firma o seu ministério sobre a rocha, é você fazer a obra de Deus com Deus. Porque essas minhas palavras, as palavras que antecedem o assunto de Jesus Cristo, Ele é único. Aqueles que dizem Senhor, Senhor e não obedecem a Ele. Aqueles que dizem Senhor, Senhor e não estão na presença dEle. Aqueles que profetizam sem Deus, eles pregam sem Deus, eles expulsam demônios sem Deus, eles fazem a obra de Deus sem Deus. E Jesus declara: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade é fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Não é possível que nós venhamos a fazer a obra de Deus sem que Deus faça a obra em nós. Ninguém está dando uma focinha para a igreja, ninguém está ajudando a igreja. Jesus declarou: eu edifico a minha igreja. A única forma da minha igreja crescer é através de mim. E quando Cristo nos ensina esse texto da casa sobre a rocha, Ele nos mostra que aquele que não consegue crescer na presença do Senhor, ele conquista algo, perde aquilo. Ele avança, depois ele retrocede. Ele está de pé e logo ele cai. Ele aparece, logo desaparece da igreja. Ele começa uma escola e não termina. Ele começa a ler a Bíblia e não consegue finalizar. Ele tenta orar e ele não consegue. Cristo declara: isso é sintoma de alguém que está tentando fazer algo para Deus sem Deus. Isso é iniquidade. Nós estamos aqui hoje completamente envolvidos com o movimento, com a rotina, com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós saímos da igreja hoje sem ter uma experiência verdadeira com Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo ele faz uma diferenciação entre aquilo que é verdade e é mentira no Evangelho. Ele declara: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Você vê que até na palavra de Deus, até na obra de Deus tem coisa pirata, querido. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. A igreja não é um camelô celestial. Antes, nós falamos de Cristo com sinceridade. Falamos de Deus como que na presença de Deus. Se eu estou falando sobre Deus, Paulo declara: eu preciso estar na presença de Deus. Eu não posso tratar Deus como se Deus não estivesse aqui hoje. Muitas pessoas fazem a obra do Senhor dessa forma. Eu estou fazendo isso em nome de Deus. Mas Deus não quer que você faça aquilo.
Espírito Santo está gritando dentro de você: para, você nem devia estar aí, você não devia fazer aquilo, você não devia ir naquele lugar, você não devia estar com aquela pessoa. E ele está falando: não, estou aqui glorificando o nome do meu Deus. Eu vou ungir, eu vou abençoar, eu vou orar, eu vou liberar uma palavra profética. Paulo declara: esse é um falsificador da palavra de Deus. É que os tempos mudaram. Mas na antiga aliança, se alguém profetizasse uma palavra e dissesse: assim diz o Senhor, e aquela palavra não se cumprisse, aquela pessoa ela deveria ser apedrejada até a morte. Aquela pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Isso é o quanto Deus leva a sério a sua própria presença. Ele vela pela sua palavra, Ele vela pelas suas promessas. Ele vela pelos seus ministros. Se eu estou ministrando a palavra de Deus, é necessário que eu esteja na presença de Deus. Se eu estou juntando um papel de bala no chão, e eu estou dizendo: isso é para Deus, Deus precisa estar em mim, querido. E como o Espírito tem falado com isso sobre nós nas últimas semanas, toda a advertência das cartas de Paulo para a igreja é: se mantenha cheio do Espírito Santo, se mantenha cheio do Espírito Santo, se mantenha cheio do Espírito Santo. Aí a igreja precisava de alguém para botar a toalha na mesa. Eu acho isso massa, é para botar a toalha. Entende? Não era, na Bíblia não fala as outras atribuições. Era para botar a toalha na mesa. A Bíblia é maravilhosa, botar uma toalha na mesa. E aí deu uma crise. Qual que era a crise? Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Poxa, mas é para botar uma toalha na mesa. Entende? Qual que é o trabalho de fazer isso? Mas ele está fazendo isso, colocando esse pão, arrumando o cacho de uva, arrumando a decoração para Deus. E ele não pode fazer algo para Deus sem Deus. Deus, ele provê as coisas para si próprio, sim, através das nossas vidas. Mas ele opera em nós o querer e o efetuar. E essa sensibilidade à presença do Senhor é o que me faz crescer. É a certeza que a obra que eu faço, ela não vai cair por terra. A minha casa não será destruída pela enchente, pela ventania, pela opinião dos outros. A minha obra ela não será destruída, porque a obra que eu estou fazendo é a obra de Deus, com Deus. E Deus nunca foi e nunca será derrotado. A minha palavra, ela pode cair por terra o tempo inteiro. O que eu acho, o que eu penso, o que eu quero se frustra o tempo inteiro. Mas a palavra de Deus passa céus e terra, nem uma vírgula, nem um tio, nem um acento que está aqui pode ser frustrado. A importância do Senhor está em nós. Cristo declarou: quando eu estiver, sabe aí, quando você estiver aqui comigo, quando a gente estiver junto, e as minhas palavras naquele momento estiverem em vós, tudo que você pedir vai dar certo. Tudo que você fizer vai ser sucesso. Tudo que você empreender vai ser vitória. Talvez não há promessa bíblica mais maravilhosa do que essa, mas o pré-requisito é a presença do Senhor em cada um de nós. Faça as coisas para Deus como aquele que está na presença de Deus. Ah, mas Deus é meu pai. Pois é, mas não é porque o meu pai é o meu pai, que aí eu chego na casa dele, chuto a porta, boto o pé embarrado em cima da mesa, abro a geladeira, pego o que eu quiser, deito com a roupa suja na cama do meu pai. Mas por que você está fazendo isso? É meu pai. Meu pai tem a maior liberdade do mundo. Maior liberdade, tem problema nenhum de fazer essas coisas. Sim, Deus é o nosso Pai, amém? Mas quando nós chegamos perto do nosso Pai, nós descobrimos que Ele é o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Criador dos céus e da terra. E quanto mais Deus se revela, mais temor nós precisamos ter. O Trump hoje, se não é o homem, é um dos homens mais poderosos do mundo. Um dos homens mais poderosos do mundo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Há uma diferença entre um filho do Trump encontrar com ele
em um dos quartos da Casa Branca, ele está se arrumando, colocando o seu terno presidencial, o seu broche dos Estados Unidos, se arrumando na frente do espelho, e naquele momento, o filho pode chegar para ele e dizer: "Ei, pai", dá um chute na canela dele. Sabe, se pendura na gravata dele, vai subindo, papai, dá um beijo na careca. Se eles têm aquela liberdade naquele lugar, ok. Mas eu te asseguro que a partir do momento que o Trump sai do seu quarto, sai da suíte presidencial da Casa Branca, e ele vai fazer uma entrevista coletiva, falando para todas as nações do mundo e os maiores governantes que existem nessa terra, aquela criança, mesmo sendo filho dele, não pode nem chegar perto. Não adianta a criança abanar e achar que ele vai mandar um beijinho para ela. Não adianta a criança correr lá: "Não, mas é meu pai. É meu pai, não preocupa não, é meu pai, eu vou subir pendurado na gravata." Naquele momento, ele está manifesto como presidente dos Estados Unidos. Quanto mais Deus se manifesta para nós, queridos, mais temor aquilo precisa ter no nosso coração. Sabe qual é a nossa responsabilidade em prestar um culto para Deus? É que Ele vem. E Ele vem, querido. E quando Ele vem, quando Ele está manifesto, não é o mesmo nível de compromisso. Não é a mesma coisa de quando eu cheguei. Não é a mesma coisa de eu vir conversando com Deus dentro do meu carro no caminho para a igreja. Quando Ele vem, Ele se manifesta como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que pode mudar a minha história, aquele que enche a minha vida, aquele que me capacita com dons. Aquele que pode todas as coisas, está em todos os lugares, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus Altíssimo. Digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. E quanto mais Ele vem, mais temor é necessário em nosso coração, em nosso procedimento. Mais atento eu preciso estar, mais reverência, mais adoração, mais santidade. Eu aumento o fervor que está dentro de mim, na mesma proporção que Deus, Ele se manifesta. Porque Deus veio. Esse lugar, ele deixa de ser um galpão na rua Ângelo Girardi, número 86. Antes era uma oficina mecânica, depois foi um depósito de isopor. Depois nós chegamos. Botamos as cadeiras, o som, reformamos, parede, salas, tudo certo. A partir do momento que Deus se manifestou nesse lugar, o ambiente mudou completamente. Moisés levava as ovelhas do seu sogro para passear o tempo inteiro. É o trabalho dele. No dia que a sarça começou a queimar e Deus se manifestou no meio daquela sarça, a voz já dizia: Moisés, você tira o sapato dos seus pés, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, e porque eu me manifestei aqui agora, a terra é santa. Até 10 segundos atrás, era o lugar onde as ovelhas passeavam com você todos os dias. Deus se manifestou, aquele ambiente foi transformado. Deus se manifesta para Josué e a partir daquele momento Deus declara: a terra que você está agora é a terra santa, tira o sapato dos seus pés. Deus se manifestou, querido, reverência. O ambiente não é santo porque nós clamamos, não é santo só porque nós estamos aqui, não é santo porque nós botamos uma placa de igreja. Esse lugar é santo a partir do momento que Deus se manifesta. E quanto mais intensa a presença do Senhor, mais reverência, mais respeito, mais atento eu preciso estar com aquilo que o Senhor está fazendo. Terceiro ponto. Primeiro ponto, a igreja tinha paz por causa do temor. Segundo ponto, a igreja ela era edificada, ela crescia por causa do temor. O terceiro ponto, a igreja, a Bíblia declara, ela se multiplicava, as pessoas se multiplicavam por causa do temor a Deus. O temor a Deus é uma das ferramentas mais evangelísticas que pode existir. Porque multiplicar é a bênção do Senhor, é a forma pelo qual Deus, por exemplo, quer encher essa igreja. O multiplicar é a forma pela qual o Senhor
quer nos tirar daqui e nos levar para um lugar maior, e depois para um lugar maior. Não é somar, Deus não trabalha com somar. A bênção do Senhor vem através do multiplicar. Sede fecundos e multiplicai-vos, está lá no início do livro de Gênesis. Sede fecundos e multiplicai-vos, quando Deus ele recomeça a humanidade através de Noé. É fundamental que essa multiplicação, o que é essa multiplicação? Deus vai abençoar o povo que caminhava com Moisés, Deus diz, eu vou tirar do seu espírito e vou colocar sobre eles. A imposição de mãos foi a forma pela qual a igreja cresceu de uma forma tão poderosa no livro de Atos. Imposição de mãos, transferência de unção. Transferência de unção. Se Deus tira daquilo que está em nós e coloca sobre a nossa família melhora ou piora? Se Deus tira daquilo que está sobre as nossas vidas e coloca sobre os nossos colegas de trabalho, aquilo melhora ou piora? O temor, o respeito, a unção, a santidade que está sobre a minha vida, transforma a vida das pessoas que estão ao meu redor. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu influencio as pessoas. Eu vou dizer de novo, quanto mais você teme a Deus, mais você influencia as pessoas que estão ao seu redor. E quando nós tememos as pessoas e não a Deus, nós comprometemos o nosso resultado. Geralmente aquele que não tem fruto é porque ele teme a homens. Jesus declarou, não tema os homens. Os homens podem te agredir fisicamente, os homens podem tocar naturalmente na sua vida. Os homens podem talvez ferir a sua alma, e Jesus declara, não tema aquele que pode tocar na sua vida física. Tema o Deus Todo-Poderoso, que pode te matar hoje e te lançar no inferno, o dono da sua eternidade. Esse é o único que deve receber temor. 1 Pedro 2,17, honrai a todos, amai a fraternidade, honrai ao rei, mas temei a Deus. Temor é só para Deus, querido. O temor, esse profundo respeito que eu deposito à presença de Deus, ninguém mais pode receber. Ninguém mais é digno de receber aquilo que eu entrego para Deus. É amar a Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. É amar a Ele entendendo que a Bíblia, ela declara, eu não posso amar mais o meu filho do que a Deus. Eu não posso amar mais a minha mulher do que a Deus. Eu não posso estar mais preocupado com o meu chefe do que com a presença de Deus. Quando Arão temeu o povo e não a Deus, ele fez um bezerro de ouro. Ele era um sacerdote, ele fez um bezerro de ouro e disse, está aqui, esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus. Como é que pode? A Bíblia declara, ele começou a temer as pessoas, começaram a pressioná-lo, começaram a cobrar, dizendo, Moisés morreu, você que é o cara agora, você que é o pastor, aonde está Deus? E na hora ele se permitiu ser pressionado por aquelas pessoas, ele faz aquela bobagem. Quando Saul é cobrado para fazer um culto, ele não era sacerdote, ele foi cobrado, ele fez bobagem, Deus o rejeitou. A opressão não é algo que se manifesta apenas vindo do mundo espiritual. O diabo usa as pessoas que estão ao nosso redor, e a Bíblia declara uma das manifestações de Satanás, ele é o acusador. O acusador, ele te acusa, ele aponta o dedo, ele te cobra, ele exige que você tenha uma unção que você não tem, ele te afronta, ele tenta te tirar do lugar do conforto. Existem pessoas, já viu que tem pessoas que às vezes ela vem do nada assim, ela aperta exatamente no botão para te tirar do sério, sim ou não? Tem gente que assim fala, como é que pode? Estava tudo tão certo, a pessoa veio, sabe, falar e botou, ela falou exatamente algo que eu não queria ouvir, no dia que eu não queria ouvir. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando tragar a nossa vida, nos tirar do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz, Satanás, ele fica 24 horas por dia tentando te tirar do lugar do conforto, te tirar do lugar da bênção. É a voz da mulher de Jó, e esse é um momento foi definitivo na vida de Jó.
Quando a mulher dele, e Deus usa pessoas próximas, não é a pessoa, querido, a Bíblia diz, não lute contra carne e sangue. Não é a pessoa, é o que está sobre a vida da pessoa. A mulher de Jó olha para Jó e diz, amaldiçoe a Deus e morra. Porque a única coisa que aquele homem ainda tinha era um profundo respeito por Deus. Ele diz, mulher, você é louca. Deus dá e Deus tira, Deus continua sendo santo. Temor, querido. Temor. Há pessoas que nos desafiam constantemente a fazer coisas imundas, ilegais, a se prostituir, a entrarmos em lugares que não deveríamos entrar, a sentarmos na roda dos escarnecedores. Pessoas estrategicamente colocadas no mundo espiritual por aquele que quer nos tragar para que a gente não multiplique, porque a Bíblia diz que você vai multiplicar, a tua unção, o teu chamado, o seu DNA é pai e mãe de multidões. Esterilidade na Bíblia é maldição, querido. A gente foi chamado para gerar frutos, e os frutos vão permanecer. Há um legado, uma unção sobre a sua vida. E há pessoas que o diabo ele coloca para nos esterilizar. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. E ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E a Bíblia diz, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Não daqueles que o amam, não daqueles que leem a palavra, não daqueles que vieram ao culto. É o seu temor que mantém a proteção de Deus na sua vida. É quando você vai revidar e você segura. Umas 3 semanas atrás, estava uma semana bem difícil, um monte de coisa, tribulado, resolvendo um monte de situação. E uma pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu não gosto de falar coisa séria no WhatsApp. Não gosto. Assim, nem por telefone. Gosto de falar pessoalmente. O telefone, se é muito longe, ainda vai. Agora o WhatsApp é um negócio para resolver assunto sério. Eu fico irritado que a pessoa não entende a entonação ou a forma. E aí você manda, a pessoa dá um print, se apaga e não dá mais. E aquilo, sabe, vai ficar até os confins da terra. Né? A pessoa tem uma prova que você falou aquilo que você não queria falar. Então eu não gosto. A pessoa mandou uma mensagem para mim, me ofendendo, me criticando, me xingou e ainda debochou da minha vida com Jesus. A pessoa com a vida virada lá do avesso. Ela foi tudo, sabe, aquela coisa, fala de tudo, mas não fala mal do meu Jesus. Aí o que é? Textão, né? Eu fui lá, pá, toma desse lado, né? Não vai, eu dei um parágrafo, toma do outro, né? E toma um versículo agora, e toma isso, e toma daquilo, né? E aquelas frases bonitas de efeito, né? Porque falar de mim é fácil, difícil é fazer o que eu faço, miserável, né? Textão. Na hora de mandar, aquilo não sou eu, não fui chamado para fazer aquilo, não fui chamado para ofender, sabe? Daí você o Espírito começa a repassar, pague mal com bem. Aí eu apaguei tudo. Sabe? Vai apagando tudo, o WhatsApp você tem que esperar, né? Você aperta para trás, você vai apagando tudo aquilo lá. Botei, ok, Deus te abençoe, querido, está tudo certo. Passou de uma semana, a pessoa mandou uma mensagem para mim como se nada tivesse acontecido. Pedindo uma ajuda. Né? Precisava de um lugar para morar. Ajudar? Vamos ajudar. Passou mais uma semana, mandou uma mensagem pedindo dinheiro emprestado. Eu falei, diabo, né? Seu miserável, né? Agora a pessoa está ali como se nada tivesse acontecido, a pessoa está pedindo ajuda. Eu digo, você pediu ajuda? Não, vamos, como não? Está tudo certo, imagina. Porque a pessoa deve ter amnésia, né? Não sei se ela pagou do celular dela, mas o xingamento ainda está lá no meu. Né? Mas o que a falta de temor iria fazer naquele momento é arrumar um inimigo, querido. Por mais razão que eu tivesse, a afronta que eu ia colocar, por mais razão que eu tiver, mais vitória que eu ia ter naquela resposta, depois eu ia ter que procurar aquela pessoa, sabe-se lá onde, e pedir perdão. A pessoa ia ter uma arma na mão dela, porque eu ia estar ofendendo ela. E mesmo com razão, eu não tenho direito de ofender ninguém. E aquilo ia comprometer o quê? A minha influência. Hoje eu sou influência na vida dela. Eu posso ajudar, eu posso abençoar, eu posso ter bom testemunho. Eu posso fazer o que a Bíblia declara que eu tenho que fazer pela vida dela. Então, o multiplicar, o influenciar,
ele só funciona com um profundo temor da presença de Deus. Não é do jeito que eu quero, é da forma que Deus quer. É da forma que Deus quer. Quando você teme a Deus, as pessoas elas são atraídas pela sua vida. Você se torna luz. O Evangelho ele funciona com referenciais. As pessoas que temem a Deus inspiram outras pessoas. Inspiram. Inspiram outras pessoas. Eu podia queimar uma meia dúzia de galardão aqui, né? Falando sobre como a boa conduta de pessoas que temem a Deus inspiram outras. Vamos queimar de novo, queimar sempre do mesmo. O João. João é um patrimônio histórico da igreja, né? Tipo Melquisedeque. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, mas quando a gente chegou ele já estava aqui. A gente vai inaugurar a igreja embaixada. O João apareceu, querido. Apareceu. Um dia sai aí numa carruagem de fogo, né? Eu já estava aí. O João, ele mora, querido, mas muito longe. O João e a Neuza pagam um alto preço para estar aqui. Pagam para servir. Muitas vezes os primeiros a chegar, os últimos a sair, aqueles que menos têm o reconhecimento. Mas quando as pessoas entendem o tempo que eles estão aqui, aquilo que eles passaram, as feridas que eles já sofreram, a perseguição, a afronta, sabe, vem para a igreja quando está tudo bem, mas vem principalmente quando está tudo mal. Eles têm família, eles têm filhos, eles têm netos, trabalham, têm uma casa para cuidar, têm um monte de responsabilidade, coloca tudo isso à parte, porque eles temem a Deus. Eles não estão ali porque alguém exige que eles estejam ali. Eles estão no direito deles de falar, querido, a gente aparece uma vez por mês, e não me incomode. E a gente vai falar, ok, porque seria uma realidade, sabe, naturalmente aceitável. A desculpa ela é muito boa, mas eles são melhores que as suas próprias desculpas. E eles estão aqui porque eles temem a Deus. Deus não é homem para dever nada para ninguém. E através da vida deles, muitas pessoas começaram a se comprometer. Porque eu escuto as pessoas dizendo, não, mas se o João vai estar no culto, eu tenho que estar também, né? Porque eu moro na metade da distância. Quando o filho pródigo ele se desvia, a Bíblia declara que ele começou a pensar nos servos do seu pai. A essa altura, os servos do meu Deus estão muito bem, os servos do meu pai estão muito bem. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos tornamos referenciais. Nós multiplicamos, nós transferimos o nosso caráter, o nosso compromisso para as pessoas que estão conosco. Para as pessoas que estão conosco. Nós caminhamos com pessoas na nossa vida ministerial há 10 anos. Estava no Princes ontem, aí passou uma senhorinha assim do meu lado, estava meio disfarçado, estava de bermuda, né? Congresso de mulheres, estava de folga. Estava de bermuda, ela passou assim, falou, pastor, o senhor de bermuda? Eu disse, não. Que o anjo não veio hoje, mano, estou de folga. Ela falou, ô pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse que sim, mas na verdade não. Ela falou, então pastor, há 10 anos atrás, eu lembro, sabe, vocês eram tão novinhos, o bebê era recém-nascido, frio, vocês saíram lá 6 horas da manhã de casa, e lá tinha um culto na oração da igreja que começava às 7 horas da manhã, todos os dias, querido, todos os dias. Como é que eu fui me enfiar lá? Eu não sei, eu nunca tinha ido no culto, nunca tinha aparecido uma vez naquele culto, achava uma loucura, dizia, quem é o louco que vem para a igreja todo dia às 7 horas da manhã? Esse povo deve ser doido. Já entregaram para mim o culto. Todos os dias a gente ia. Isabela, recém-nascida, a gente super jovem, nem sabia direito o que estava fazendo, com chuva, com frio, distante, com o carro quebrado, doente, com saúde, a gente estava lá. E ela olhou assim e falou, pastor, a minha vida mudou quando eu vi o compromisso de vocês. Ela falou, eu fui por acaso naquele culto, porque era caminho do meu trabalho. Quando eu vi o esforço que vocês faziam, sabe, não ganhando R$1, não tendo um reconhecimento de ninguém, com meia dúzia de pessoas, ela olhou para mim e disse, pastor, o senhor lembra que eu cheguei para o senhor e falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. E aí o senhor orou comigo e a partir daquele momento a minha vida foi completamente transformada. Eu vou dizer, eu disse que sim, mas eu não lembrava. Mas até hoje aquilo ficou guardado no coração dela. Mas foi o meu temor, foi o nosso temor que chamou a atenção dela. Jesus pregou a mesma palavra que os judeus pregavam.
Mas as pessoas olhavam para Cristo e diziam, ele é diferente porque ele tem autoridade. Ele está fazendo, ele está cumprindo a Escritura. Ele está pagando um alto preço para fazer isso. Quando a Bíblia declara que aquele que não tem essa autoridade dentro da sua casa não pode exercer na igreja, a Bíblia não está brincando com isso. Se você não impacta as pessoas que estão dentro da sua casa, você não vai influenciar ninguém aqui. Ah, meu filho não quer vir para a igreja. É lógico. Às vezes que as crianças olham para a gente e dizem, não, se é para estar convertido assim, eu vou para o mundo, eu vou me drogar, eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou viver a vida louca. Quando eu tiver com 50 anos, eu entrego a minha vida para Jesus, eu te alcanço em uma semana. Você não faz nada. Você não ora, você não lê a Bíblia, você xinga, você deixa de ir na igreja por causa de qualquer coisa. Você não tem respeito pela presença do Senhor. Você grita o dia inteiro, você briga dentro de casa. Você troca o culto por qualquer coisa, não há temor, não há respeito. Não inspira as pessoas que estão ao nosso redor. Você é a luz nesse mundo. A esperança de dias melhores. Como é importante se santificar, e a Bíblia fala, é por alguém, querido. Jesus declarou, eu me santifiquei por vocês. Jesus era Deus. O temor que ele tinha na presença do Senhor era para impactar a vida daqueles que estavam observando. Que você seja, sabe, um provocador, um desafiador, alguém que, sabe, provoque fome e sede nas pessoas que estão ao seu redor, para viver aquilo que elas estão vivendo. O lugar que eu me converti é um lugar extremamente simples. Um apartamentinho pequeno, numa sala minúscula, só tinha bêbado e drogado naquele lugar, ninguém prestava um centavo ali, não. Ninguém valia nada. Mas o nosso líder, que hoje é pastor da igreja de Itajaí, é alguém que tem um profundo respeito pela presença do Senhor. Um respeito tão grande que ele nos levava para orar no monte e a grama acendia. Hoje essas experiências já não fazem parte da vivência de muitas pessoas, nunca viram isso. Porque não temem, são experiências para quem tem temor. Nós subíamos no monte para orar, orávamos uma noite inteira, a grama acendia, a grama pegava fogo, era um fogo azul, e você podia botar a mão no fogo, o fogo era gelado, o fogo ele não queimava a grama. E havia um fogo, acendia uma fogueira para cada pessoa que estava em cima daquele monte. Alguns daqueles que estão aqui, já subiram no monte com a gente, já viram a grama acender. É muito legal, a gente descia com a grama e entregava para as pessoas que não foram, a pessoa orava, a grama acendia. Acende a madeira, acende a grama, qualquer coisa que está em cima do monte. Quanto mais intensa a sua oração, mais brilha. Como é que é isso? Não sei, querido. Não sei como é que funciona, mas funciona. O temor manifesta e transforma as pessoas que estão ao nosso redor pela manifestação de coisas sobrenaturais. Tema, respeite a presença do Senhor. Respeite a presença do Senhor. Respeite a opinião de Deus para a sua vida. Quantos problemas nós estamos vivendo hoje de orações mal feitas que foram respondidas? Porque orar mal não é só a questão de Deus não responder. O problema é quando Ele responde. Lembra quando o povo ficou orando, pedindo um rei? Deus nos dá um rei. Todo mundo tem um rei. A gente quer um rei. A gente quer um rei. Nos dá um rei. E Deus disse, amém. Mas fiquem vocês sabendo que esse rei será uma maldição sobre a vida de vocês, sobre os filhos e sobre os netos. Deus respondeu aquela oração, mesmo sendo uma oração errada. A parábola do juiz iníquo, que aquela pessoa chata fica batendo na porta dele o tempo inteiro, Jesus está nos ensinando sobre a persistência na oração. Sobre como a persistência na oração dá certo, até para as coisas erradas. Até para as coisas erradas. Jesus mesmo disse, nem que Deus abra a comporta do céu, assim, que é só para você parar de me encher o saco. Eu não aguento mais ver essa pessoa orando. Toma esse negócio aí então, se vira com esse problema. Não era o que eu queria para você, mas você pediu tanto, se vira agora.
Há pessoas que não respeitam mais a vontade de Deus. Deus já disse que é verde, ela quer o azul. Deus já disse que é para ficar solteira, ela quer casar. Deus já disse que é para ficar casada, ela quer separar. Deus já disse que ela é pastor, ele quer ser profeta. Deus já mandou ele para a embaixada, ele quer ir na assembleia. Deus mandou ele para a assembleia, ele quer para quadrangular. A Bíblia declara: terrível coisa é a gente ficar lutando contra a presença, contra a vontade de Deus. Tema, querido, a presença do Senhor que está nesse lugar essa noite. E último ponto, nós vamos orar. A Bíblia declara que eles eram, a igreja, o povo da igreja, eles eram consolados pelo Espírito. Isaías 11:2 declara sobre as manifestações do Espírito Santo. Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Temer a Deus é uma experiência proporcionada também pelo Espírito Santo de Deus. Que o diga Ananias e Safira, que entraram na igreja com um saco de dinheiro. Naquela época não tinha cartão, então a Bíblia diz que eles venderam um terreno e oraram dizendo: Senhor, todo o dinheiro desse terreno vai para a sua obra. Na caminhada até a igreja, eles separaram metade, dizendo: não, é muito tudo, vamos dar metade só. Quando eles entraram na porta da igreja, o pastor Pedro disse para eles: queridos, o dinheiro era todo de vocês. Se vocês quisessem, ir para Las Vegas, gastar em caça-níquel, eu podia ter ido. Se vocês quisessem gastar em cachaça, eu podia ter gastado. Se vocês quisessem comprar um carro, eu podia ter comprado. Para quê invocar Deus sobre esse negócio? Porque quando vocês chamaram Deus, Deus veio. E Pedro disse: você mentiu para o Espírito Santo. Se acerta com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles caem mortos. E Pedro dá um sermão sobre temor. Sabe aquela coisa boba? A Bíblia diz: se você for fazer um voto para não cumprir, não faça. Não diga que você vai jejuar, e aí entrega o jejum porque a coxinha da rodoviária estava suculenta. Não diga que você vai entregar algo para Deus que você não vai. Não diga: Senhor, eis-me aqui, se você vai sair correndo. Não diga, não minta ao Espírito Santo, não é a homens. Não há nada, não deveria ter nada que você possa fazer contra mim que eu não te perdoe, já está perdoado. Se Deus me perdoou de tudo que eu fiz, eu não vou reter nada que você faça contra mim, está tudo perdoado. O nosso temor hoje é em relação a aquilo que nós estamos propondo diante do Espírito Santo. Eu encerro com isso. Levítico 10:1 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles o fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: eu serei santo para todos aqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão calou-se. Deus matou os 2 filhos do pastor, que seriam os próximos pastores. Povo ungido, povo separado para fazer a obra. Deus fulminou, Deus matou os 2 durante o culto. É óbvio que Arão, o pai, ficou indignado. Mas que Deus é esse? Mas que loucura é isso? Deus matou os meus filhos. E Moisés responde, dizendo: Deus já tinha falado que para todo aquele que se achega a Ele, Deus ele precisa ser considerado santo.
Todo aquele que se aproxima diante do Senhor precisa estar disposto a glorificar o Senhor. Aqueles homens, eles foram com fogo estranho. Por quê? Porque eles estavam habituados à presença de Deus. Há pessoas tão habituadas à presença do Senhor que ela já perdeu o respeito. Ela perdeu o temor, ela está habituada, ela trafega na presença do Senhor. Ela já fala sem pensar, ela não se compromete mais, ela não tem mais vergonha de nada, ela acha que pode todas as coisas. Deus nem ficou tão bravo assim. Já faz algumas semanas, querido, eu direcionei os líderes, e agora eu direciono toda a igreja. Todo o tempo que antecede os cultos, a gente tem que estar em oração. Todo o tempo que antecede os cultos, queridos, você chega, você se ajoelha na sua cadeira e você ora. Eu não quero orar, então você senta na sua cadeira, você pega o seu celular, abre o seu Instagram e espera o culto começar. Mas não atrapalhe ninguém, não puxe conversa, não bata papo, não fale sobre política, sobre futebol, não fale sobre nada. É maravilhosa a nossa comunhão. Terminou o culto, a gente sai para comer todo mundo junto. A gente conversa sobre qualquer coisa, está tudo certo. Mas Deus nunca fez algo grande na vida do povo dele. E é isso que Deus tem para nós nesse tempo. Por isso a preparação, a gente nunca teve isso. A gente não tem doutrina, não tem essa questão de usos e costumes. Mas o tempo que nós vivemos hoje é um tempo único. E Deus nunca fez algo grande sem exigir de nós um tempo de preparação. Um tempo de preparação, não é o culto ao Senhor, é o dia do Senhor. A preparação para o culto é tão importante quanto o culto. Aí eu chego totalmente distraído, descansado, falando bobagem, eu conto 2 piadas, eu falo sobre futebol, sobre política, sabe, eu cumprimento todo mundo, eu bato papo com um monte de gente, eu estou totalmente disperso, eu estou na carne. Quando começa o cronômetro, eu tenho 5 minutos para chegar em espírito e em verdade. A probabilidade disso acontecer é 0. É 0. Porque Deus não vai aceitar que eu entregue para Ele menos do que eu entreguei para os outros. Chegue com o máximo de antecedência que você puder e ore. Não consigo chegar mais cedo, ore na sua casa então. Mas prepare o seu coração, acalme o seu coração e prepare o seu espírito para ter um encontro com Deus. Porque o fogo estranho é o fogo daquele que está perdido, ele não sabe o que fazer, ele supõe. E supor o acerto também é pecado, porque a fé é uma certeza, tudo que não é de fé é pecado. Então eu supor que Deus não está tão bravo, eu supor que não faz diferença nenhuma, eu acho que Deus gosta disso, eu acho que Deus gosta daquilo. Esses homens, eles eram chamados para que eles não tiveram uma má intenção, eles acharam que Deus iria receber. Deus é fogo consumidor, Ele recebe o que você entrega para Ele, o bom e o mal, o certo e o errado. Preste nesse tempo o melhor culto que você pode prestar ao Senhor. Hoje é o nosso culto de ceia, a nossa reunião mais importante. A base desse culto é concerto. Eu não entendo como alguém ora 10 segundos e eu não tenho mais nada para confessar. A gente peca com o nosso pensamento, a gente peca sem saber que a gente peca. Nós desrespeitamos por tantas vezes a presença do Senhor com o nosso olhar. A Bíblia declara, se você deita com uma prostituta, o Espírito Santo se deitou com uma prostituta. Se você olha para o marido de outra pessoa, o Espírito Santo olhou também. Se você tem um pensamento adúltero, o universo do Espírito Santo são os seus pensamentos. Se você entra em um boteco, o Espírito Santo entra com você. Se você entra em uma briga, em uma discussão, o Espírito Santo ele entra com você. Há tanto, querido, para nós nos arrependemos nesse tempo. E não é o pecado, Jesus já te perdoou dos pecados. Jesus já me perdoou do que eu fiz, dos pecados que eu estou cometendo, dos pecados que eu vou cometer. O que eu tenho que tratar com Deus nessa noite é o temor. É o meu respeito pela presença dEle. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque Paulo declara, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que nós não devemos prestar um culto ao Senhor. Ele está falando do culto de ceia indignamente. Isso é um advérbio de modo. Paulo não diz sendo indignos. Ninguém é digno de estar aqui hoje. Ninguém é digno de pegar
o sangue e o corpo de Jesus e falar, não, eu mereço, né? Eu caprichei muito, batalhei muito para estar aqui, ninguém merece isso. Paulo usa um advérbio de modo, indignamente, é a forma, querido. É o temor que traz o crescimento para a minha vida, é o perdão sincero pelo pecado que eu confesso. Eu me arrepender, eu preciso orar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso buscar mais a presença do meu Deus. É o modo pelo qual eu tenho vivido que precisa mudar. São os meus pensamentos, é a forma que eu tenho prestado culto, as minhas expectativas, é a palavra de Deus que eu conheço tão pouco. É esse arrependimento que eu preciso procurar na presença do Senhor. O restante está perdoado, mas nós não podemos sair daqui hoje vivendo da mesma forma. Eu vou orar dando graças pelo pão e pelo cálice. E aí você vai se assentar e ter uma palavra de oração. Se você quando entrou não recebeu o pão e o cálice, aí você mantém a mão levantada, alguém vai levar no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo pão e pelo cálice. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade de renovarmos hoje a nossa aliança com a Tua presença. Que o espírito de temor hoje possa tomar as nossas vidas, gerando um profundo respeito pela Tua obra, pela Tua casa, pela Tua palavra, pela Tua presença. Gerando um profundo respeito pelo corpo e pelo sangue de Jesus que estão em nossas mãos nesse momento. E nós declaramos agora, Pai, um tempo de oração, um tempo de confessarmos os pecados, um tempo de arrependimento. A autoridade do nome de Jesus. Se assente por um instante, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, faça como você está habituado, mas tenha uma palavra de oração. Renove a sua vida pelo temor do Senhor. Deixe o Espírito Santo te mostrar o que precisa ser mudado. Fale com o Senhor nesse momento.
deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Aleluia. Coloque de pé, queridos. Senhor, essa noite nós tomamos do pão e do cálice, e com temor e tremor nós agradecemos o sacrifício feito por nós. Não foram os soldados, não foram os romanos, nem foram os religiosos que mataram Jesus naquela cruz, mas fomos nós, Senhor. Foi o nosso pecado. Renovamos hoje a nossa aliança e clamamos, Deus, pela manifestação da Tua glória. Nos ensina a entrar em águas mais profundas, Senhor. Nos ensina a ter um respeito profundo pelas Suas coisas. Nos ensina a ouvir a voz do Teu Espírito. Graças nós te damos pelo pão e pelo cálice, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Te convido a abrir o compartimento do seu copinho. Vamos comer o pão juntos. Aleluia. Jesus declara que esse cálice é o cálice da aliança, que nós renovamos com a presença do Senhor e com a obra do Senhor. Uma aliança de responsabilidades de Deus para conosco, e uma aliança das responsabilidades que nós temos para com Deus. Eu sei que hoje todos nós desejamos algo da parte do Senhor. É que o Senhor, sabe, incline os ouvidos dele, a sua oração, e responda o seu clamor. Mas eu sei que hoje Deus, Ele deseja algo de cada um de nós. Que nós possamos responder hoje em obediência. Aleluia. Vamos tomar juntos. Glória a Deus. Querido, esse cálice é descartável. Por gentileza, na saída você pode colocar ele no lixo. Nós já vamos encerrar, mas antes de encerrar, levante as suas mãos aos céus. O culto nós já vamos encerrar, mas a presença do Senhor, ela vai sobre a sua vida, para esta semana, para esse mês de outubro, para esse final de ano. Uma unção fresca, poder e virtude através do Espírito Santo. Com as suas mãos levantadas, adore a Deus. Meu Salvador, meu
Glória a Deus, querido. Eu vou te abençoar a sua semana. Como nós temos feito, a gente encerra o culto, eu já abençoo agora. O seu dízimo, a sua oferta, a salva, ela permanece aqui no centro. As máquinas de cartão nas extremidades do altar, e quem nos acompanha online pode fazer a sua contribuição, fazer uma transferência para a conta bancária que está aí na sua tela. Você, por gentileza, envia o seu comprovante para o número de telefone que está ali. Estenda suas mãos na posição de receber. Amanhã, 8 horas da noite, reunião via Zoom com os líderes de GR. Quarta, 8 horas da noite, culto. No próximo sábado, 7 horas da noite, culto de casais. E dia 23 de outubro, culto Kids. Faça ali, deixa o nome ali dos seus filhos para garantir a sua vaga. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que o Senhor trouxe à tua casa hoje, Senhor. Que o espírito de temor nos ensine, Pai, a como viver o tempo de hoje. Abençoa, Deus, esta semana, abençoa o mês de outubro, abençoa esse final de ano como tempo que o Senhor tem preparado para nos fazer prosperar. Eu recebo cada dízimo e oferta hoje como sinal de gratidão e de compromisso com a tua igreja. Sobre o teu povo eu declaro o amor do Pai, a graça do Filho e uma ainda mais poderosa comunhão com o Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Quem recebe diz amém, querido. Deus te abençoe. Vem à frente, vem adorando ao Senhor. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Resgatado,